que hoje a China já avisou, não é uma questão de ser, Sim, é quando nós vamos invadir. O quê? Vai Taiwan? reintegrar. Oficialmente? Não, é tempo. Não, ele fala tempo. abertamente. Questão de tempo. Ele fala, não, Taiwan É parte nosso. da política do rejuvenescimento da China, da grande China. A China tem um ideal de ser a potência mundial em 2045, a potência hegemônica. Até 2045. Até 2045. E esse é um ideal do Xi Jinping. Ele está agora, dia 20, tem a convenção, de 20 de novembro, Convenção Geral do PCCH. E essa era uma das bandeiras do PCCH. E do próprio Xi Jinping, que criou uma sistemática política interna, eliminando os dissidentes para se manter no poder. Provavelmente ele vai para o terceiro mandato. Esse vai ser... Não, provavelmente não, com certeza ele vai irá, para o terceiro mandato. Isso é tão importante para ele, por quê? Porque mesmo a China tendo muito poder, existem dissidentes. Sim. Então, para ele é fundamental ele ter uma promessa de campanha, porque ele não só vai ter o terceiro mandato, mas pretende ser vitalício. E para isso, o que ele está dizendo? Nós vamos tomar Taiwan. Ele já falou abertamente. Não é se, é quando. Agora, por que é tão importante que ele tome isso além da questão política? Então vamos lá. Digamos que ele tome Taiwan. Isso é muito importante, Vilela. Isso é muito grande. Aqui no Brasil a gente não tem a dimensão disso. Não, se ele tomar, os Estados Unidos vão ter que... Vai ter. Olha, só pra gente dimensionar. Deixa eu resgatar a história. Pelo acordo, tem que. Tem que. Olha, vamos pensar na história. Quando os Estados Unidos perderam o Vietnã, isso foi década de 70? Foi década 71, por aí, né? Perdeu o Vietnã, não foi isso? Por ali? Deu 74. Bom, enfim. Eu não me lembro exatamente. O que veio na sequência? Esse é o jogo da geopolítica. Qual é a resposta que veio para o mundo? Lembrando, nós estamos falando aí do mundo bipolar, do mundo bipolarizado. Os Estados Unidos passou uma vergonha no Vietnã. Então, mas o que veio depois? Laos, Camboja, eurocomunismo, Etiópia, a derrubada do regime do Shah do Irã. Viu a consequência disso? Cair Taiwan é um problemão para o Japão, é um recado que você dá para a Nova Zelândia, é um recado que você dá para o Indo-Pacífico, que é um acordo que tem dos Estados Unidos ali no Quad. Porque a posição é muito estratégica. O Japão fica desguarnecido. Inclusive tem uma ilha ali que a China diz que pertence a Taiwan. Mas o Japão diz que é dele. Então é importante que você olhe, se você olhar no mapa, pena que a gente não tem aqui. Não, o Paquito joga aí pra gente. Se você olhar no estreito ali de Taiwan, você tem o Japão, você tem a Indonésia, você tem Taiwan, Filipinas, você tem Filipinas. Colado. Todas essas ilhas são aliadas dos Estados Unidos. Entendi. Então hoje a China, que anteriormente ela tem só uma barreira, se os Estados Unidos quiserem, eles trancam a saída da China. Exato. Eles não têm acesso ao mar. E hoje, com essa visão hegemônica que eles estão querendo trazer de volta a Rota da Seda por terra, mas eles precisam do mar, porque mais de 60% de todas as commodities que a China vende é por mar. Então, tem a questão política, mas tem a questão econômica. Com certeza. Então, veja, quando Rússia luta com Ucrânia, e qual o discurso do Putin? A Ucrânia pertencia à Rússia. Sim. Então, no começo, ele começou dizendo, eu só estou indo lá para tomar de volta os territórios separatistas. Só que agora ele já falou... Não. Agora ele já está falando, nós vamos libertar os ucranianos dos anti-pessoas e dos anti-história. Isso aí. Ou seja, nós vamos derrubar o governo... Kiev, vão derrubar Kiev, vão derrubar o governo da Ucrânia. Só que a China está usando isso como precedente. Bom, se eles podem, eu também posso. Eu não sei se eu estou viajando muito, mas não parece muito que é um acordo entre eles. Claro. Mas é claro. Não parece, claro. Você vai lá, eu não vou fazer nada, daqui a pouco eu vou lá em Taiwan. Claro. Mas isso fica evidente quando você tem um jogador com mão fraca. A gente fala que homens fracos geram tempos difíceis. Biden. Criticavam tanto o Laranjão, criticavam tanto o Trump. Eu tenho minhas reservas quanto a ele, tenho minhas reservas quanto ao Donald Trump. Olha lá, dá para colocar... Aqui vai estar assim, mas pro pessoal em casa tá ok. lá. Tá, a gente dá então, só um... Olha aqui, Taiwan tá aqui. É isso aí, isso aí. Olha em cima ali, Filipinas aqui. Japão aqui. Isso aí. Taiwan, Filipinas. E até lá embaixo você vê tudo isso. Taiwan está numa posição muito estratégica. Ele tranca o mar, eles não saem. Se os Estados Unidos entrarem em guerra com a China, ele tranca
A China, ela para de uma hora É para outra. muito próximo da China, olha só. Dá Não, 200 Você quilômetros. atacar de lá... ó. E a resposta que dá para o mini-míssel, o homem-míssel aqui para a Coreia do Sul. É. A resposta que dá para as Filipinas. A resposta que dá para toda essa região que já foi dominada pelo comunismo. Então você não... Os Estados Unidos perde o status de garantidor da ordem, da independência, da autonomia. Ele perde isso. Por isso que essa política de ambiguidade dos Estados Unidos com relação a Taiwan é muito problemática. Vamos pensar assim, ó. Por que os Estados Unidos, que está com uma economia agora com problemas seríssimos, né? Uma inflação, De 8% falando em recessão, há 40 anos. querem distorcer as terminologias e tal, mas está com problemas seríssimos. Estados Unidos, desde a entrada do governo democrata, desde a entrada do Joe Biden, teve aquele evento Você estava falando atabalhoado. de fracos por causa desse governo? Não, é uma sucessão de erros. Por exemplo, você pega o Afeganistão. É isso aí. Eles que eu ia falar entregaram exatamente o Afeganistão e em menos de 15 dias os afegãos tomaram tudo. Eles perderam bilhões em armas que eles deixaram lá e deixaram para o inimigo. Os caras. Isso Para os é uma caras. resposta. E depois, não só isso, mas o Biden agora, de novo, se ele não assumir uma posição de forte, nós vamos ter agora em 2024 os midterms election, que é a eleição do meio do mandato. Ele vai perder Ele vai feio. perder a House, ele vai perder. Então agora ele precisa mostrar força. Esse negócio da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara americana, né, indo lá, e o Biden dizendo, não tem nada a ver com isso, claro que tem. Então vamos colocar esse contexto lá. Foi Sim. ontem ou hoje? Antes de ontem. Antes de ontem. Ela foi embora ontem. Ela foi pra lá para demonstrar para a China, tipo, tamo aqui. O que foi? Veja só, o argumento dela é que foi defender a democracia e a autonomia. E ela sempre foi defensora disso. Ela esteve lá em 91, Desde lá na Praça os anos Tiananmen. 90, ela era uma jovem deputada, ela foi lá na Praça da Paz, lá e abriu uma bandeira pedindo democracia. Só o pessoal Google aí que vai ver lá em 1991, Nancy Pelosi, ela com 2 deputados Então, a China democratas. já não gosta dela. Então. Não.